Quase um ano sem postar nesse canal, mas eu quero contar pra vocês o que aconteceu, o motivo do meu sumiço, né? Enfim, eu tô aqui no meu jardim, aqui, um lugar que eu gosto de ficar na minha casa. E eu tava escutando o Anderson Freire. E eu não sei se vocês conhecem aquela música Minha Essência, né? E aí eu tava escutando e falei, cara, eu vou gravar, vou contar. Eu já tava, na verdade, há um tempão tentando o clima perfeito, o ambiente perfeito, enfim. E aí eu falei, por que não, né? Agora. Num lugar tão agradável como esse, né? Enfim, sem mais enrolações. O último vídeo que eu gravei foi em fevereiro, né? Que eu tava contando que eu tava passando pelo processo de adaptação dos meus alunos. Eu mudei o meu turno de trabalho, alunos novos, colegas novos e essas questões. A partir daí tudo começou a desmoronar. Ó, eu tô de microfone, inclusive, porque por conta dos pássaros. Tá ouvindo? E aí às vezes pode atrapalhar o áudio, enfim, eu decidi colocar o microfone. Nem sei se tá bom, mas enfim, vamos lá. E aí acabou, né? Comecei a me adaptar muito bem aos meus alunos, estabeleci rotina, assim como todos os profissionais de autismo fazem, que no caso eu sou uma profissional, né? Porém, eu estava lidando com aquele processo, né, de adaptação dos alunos, da adaptação de mim com os alunos, e enfim. Só que nesse meio tempo eu comecei a ser muito perseguida, sabe? Sofrer assédio moral mesmo, sabe? Eu já não frequentava o pátio na entrada, eu ficava sempre na minha sala. E por mais que eu estivesse recolhida dentro da minha sala, fazendo o meu trabalho com os meus alunos, eu sempre tive problemas, sabe? Gente, o tanto de picuinha que eu sofri ano passado, vocês não estão entendendo. Então, assim, essas coisas começaram a me desanimar, sabe? Eu só chegava, trabalhava, fazia meu trabalho, ia embora e queria chegar em casa, dormir, só chorava, enfim. Vou contar alguns detalhes pra vocês, porque realmente foi um ano muito pesado. E eu já disse isso para alguns amigos e eu tô dizendo aqui pra vocês que foi um ano até mais difícil do que o ano que eu perdi meu bebê. Foi um ano muito pesado, foi em 2023 que eu perdi, né? Enfim. Ai, gente. Lidar com o ser humano é difícil, né? E trabalhar em escola, não sei quem trabalha, se alguém trabalha, mas trabalhar em escola é muito puxado. Porque você tem que dar conta de você, dos seus alunos e, às vezes, dos colegas que trabalham junto com você. Pra você não ficar doida. E foi o que aconteceu comigo. Não que eu tivesse ficado doida, óbvio que não. Mas eu comecei a precisar de ajuda médica, sabe? Porque eu tava lidando com os meus alunos e comecei a lidar com os colegas de trabalho. Comecei a sofrer assédio moral da parte da equipe, de parte da equipe, né? Não vou citar quem são as pessoas, mas a perseguição mesmo, sabe? A perguntar para os outros por que ela não tá aqui, por que não tá fazendo isso, cadê o aluno? Exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes, meus alunos acabavam fugindo da sala de aula, né? Deixava a porta aberta e aí eles corriam e rodavam a escola inteira e não queriam voltar para a sala. Isso é super normal. Só que para mim não era normal, porque eu estava sendo vista, o meu aluno estava sendo visto. E aí chegava as pessoas e falavam assim: mas o que você está fazendo com o seu aluno? Você está dando atividade? Ele está na rotina? Não. Criando picuinha, sabe? E isso começou a me deixar pesada, me deixar mal, porque eu tava sempre sendo cobrada. Essa era a questão. Por mais que eu fizesse o meu trabalho, eu tava sempre sendo cobrada e sempre sendo exposta.
E isso foi o que mais me deixou mal, porque uma coisa é eu ser cobrada e eu sei do meu trabalho e tá tudo bem. Os meus cachorros estão ali latindo, brincando, na verdade. Enfim, e essa questão da cobrança me deixava muito mal, sabe? Porque eu era muito exposta. Chegavam nos corredores e ficavam me zoando quando meu aluno fugia, que eu ia atrás dele. Ficavam me zoando. Ficavam fazendo chacotas com a minha cara, dizendo que eu não dava conta do meu aluno. Gente, convenhamos, a gente não dá conta nem da gente mesma. E outra, alunos atípicos, pelo amor de Deus, se eles só precisam sair, correr, fazer alguma coisa, porque eles não estão dando conta ali de administrar a própria ansiedade deles, sabe? E eu fui muito vista de forma errada pelas pessoas, sabe? E, enfim, eu tava muito presa na minha sala. Eu tava no casulinho, sabe? Eu não conseguia sair do casulo. E pra quem me conhece, sabe que eu não sou assim. Eu sou alegre, sou extrovertida, eu falo, eu brinco. E o ano passado foi um ano que eu me recolhi. Que eu entrei e não saí. E realmente foi muito ruim. E, enfim, eu tô comentando com vocês porque realmente foi algo muito pesado. E esse é o motivo de eu ter saído do canal. Porque eu não tava sabendo administrar o trabalho, sabe? E a vida é um dominó, sabe? Quando uma coisa não tá boa, ela acaba derrubando as outras. E eu estava exatamente assim. Teve um tempo que eu fui muito exposta. Como sempre, meu aluno correndo pelo pátio, enfim. E a minha amiga escutou a seguinte frase de uma pessoa da equipe. Que a seguinte frase foi a seguinte. A seguinte frase. Que a vagabunda não dá conta do aluno dela. E isso me quebrou. Porque eu não sou vagabunda. E não é que a gente não dê conta. É porque escola especial, existem essas coisas. Ali é um lugar especial, então o aluno, óbvio que o aluno vai correr, que o aluno vai sair de sala, que o aluno vai gritar, que o aluno vai espernear. Isso é normal, gente, pelo amor de Deus. E para eles não eram. Sendo que existiam outros alunos, outros professores que deixavam os alunos no pátio sem fazer nada e ninguém falava nada. Então, assim, deu pra ver que chegou a ser pessoal, sabe? Eu tô tentando resumir essa história, mas só pra contar pra vocês o que eu passei. Porque eu tive que pedir ajuda médica, comecei a tomar remédio, porque eu tava muito sufocada. Gente, eu acordava pra ir trabalhar e só chorava. Eu não conseguia, não queria ir trabalhar, sabe? Tava muito pesado. E aí eu comecei a ir pra terapia e procurar um psiquiatra. E graças a Deus, gente, correu tudo conforme Deus queria, porque eu consegui encontrar um psiquiatra, um psicólogo muito bom. Eu senti que eu evoluí um pouco. Na verdade, eu tava só tentando remediar um pouco a minha dor, porque a minha dor era imensa, sabe? Eu não tenho nem como explicar pra vocês, porque eu não desejo nem pro meu pior inimigo isso. Realmente foi muito triste. E foi assim o ano inteiro eu não tive um minutinho de paz, eu não tive. Graças a Deus eu não desisti de mim, né? Porque chegou um tempo que eu só queria dormir, que eu não queria sair de casa. E é isso. E aí, nos últimos dias do ano letivo, a mãe do meu aluno, uma querida, inclusive, vou guardar para sempre no meu coração, ela foi chamada para as reuniões e nessas reuniões as pessoas queriam que ela falasse mal de mim, sabe? Que completasse ali o circo deles. E ela nunca fez isso, ela sempre me defendeu. E isso é muito bom, porque ela reconheceu, sabe, o meu trabalho. E nossa, eu quero levar ela para sempre, assim, nas minhas orações, porque ela foi muito importante para mim, porque eu acredito
que se ela fosse uma má pessoa, eu teria me lascado. Não pelo meu trabalho, porque eu sei do meu trabalho, mas porque as pessoas queriam o meu mal ali, sabe? Enfim, aí ela me chamou, a gente conversou e ela falou: Raíssa, eu tenho todas as provas que você precisa para correr atrás dos seus direitos. E, gente, eu tinha tudo ali na mão. Tudo na mão. Filmagem, áudio, tudo assim que as pessoas acabavam comigo, sabe? Que eu poderia ter ganhado muito dinheiro. Eu poderia ter mandado esse povo se lascar. Mas eu fiquei um tempo com esse material. Mas aquilo ali estava crescendo em mim, sabe? A questão da raiva, da questão de eu querer que as pessoas pagassem o que eles fizeram comigo, porque eles tinham cagado com a minha vida. Esse ano foi a pessoa mais triste do ano, sabe? De todos os anos da minha vida. E eu queria, mas eu tava alimentando isso dentro de mim, sabe? E aí, um pouco antes de entrar de férias, eu fui me confessar. Fui na paróquia que eu frequentava anos atrás. Tinha um padre disponível, eu fui conversar com ele. E aí eu comentei com ele essa questão. Falei: padre, não é porque eu sou uma pessoa má, mas eu quero que eles paguem, sabe? O que eles fizeram comigo. Eu tenho tudo ali e eu posso entrar contra eles, mas está me fazendo mal também. O que eu faço? E aí ele virou pra mim e falou assim: isso não é sobre eles, é sobre você. Você tem que olhar pra você e ver o que realmente você quer, o que realmente a sua alma, seu espírito, o que vai te fazer bem espiritualmente. E aí ele falou que se eu continuasse com essa questão de correr atrás dos meus direitos, eu poderia alimentar mais ainda a raiva e coisas ruins que eu tava alimentando em relação a essas pessoas, sabe? E aí aquilo ali pra mim foi um boom, sabe? Que eu falei: caramba, eu acho que não vale a pena. Porque eu poderia sim correr atrás dos meus direitos, mas eu ia definhar, sim. Porque eu ia consumir essa raiva dentro de mim. E aí depois que eu confessei, eu fui ao Santíssimo, a Jesus Eucarístico, né, que estava exposto. E conversei com ele, falei: nossa, Jesus, me ajuda e tal, porque eu entendi o que o padre falou, mas eu preciso de uma resposta, sabe? Gente, no mesmo momento que eu conversei com Jesus, veio na minha cabeça assim, cara, é uma coisa muito louca, porque veio na minha cabeça para eu ler as leituras e o evangelho do dia. Em uma das leituras falava assim, mais ou menos assim, é porque faz tempo que eu não leio essa parte, mas falava que para eu não apressar a minha justiça, porque Deus, ele sempre me protegia e que nenhum mal iria acontecer comigo. Gente, quando eu li aquilo, caiu assim como uma luva, porque eu ia me defender, né? E Deus falou: não vai, porque eu cuido de você e nenhum mal vai acontecer com você. Gente, juro, quando eu li, falei: caraca, realmente, é Jesus falando comigo. E esses dois acontecimentos numa manhã me fez refletir, sabe? E pensar assim que não vale a pena. Não vale a pena até se defender, porque Deus é justo e ele não tarda. E a justiça dele é real. Gente, esse povo, essa equipe que fez isso comigo, eles vão ter a resposta dele, sabe? Ó, o passo. Gente, um monte de arara, eles vivem aqui. Então eu vou deixar com Deus, porque a justiça de Deus não falha, né? E, enfim, essa história que eu queria... Foi quase 15 minutos, né, contando a história. Mas esse foi o motivo de eu ter sumido.
porque eu precisei me recolher, precisei entrar no meu casulo. E até conversando com o meu psicólogo, eu comentei com ele, eu falei, eu tô no casulo. E eu tenho medo de não sair dele, de não voltar a ser eu mesma, sabe? E aí ele me falou que o casulo, ele é temporário. E que quando a borboleta sai do casulo, ela sai renovada. E eu me apeguei a isso. E esse ano, essa borboletinha que tava no casulo, saiu. E eu tô muito mais leve, muito mais confiante em Deus. Eu me apeguei muito a Deus, porque, gente, o sofrimento é uma coisa que eu tive que lidar comigo mesma, com os meus sentimentos e com os meus colegas. Eu tive que lidar com essas três coisas e foi muito pesado para mim lidar com tudo isso. E graças a Deus eu tô me cuidando, sou uma nova borboleta. Se Deus quiser, farei grandes coisas esse ano, serei muito feliz. E é isso. Eu vim contar para vocês e dizer que, infelizmente ou felizmente, eu ainda não engravidei. E eu acredito que Deus sabe de tudo. Porque se eu tivesse engravidado nesse período da minha vida, que foi o ano passado, talvez não teria dado certo. Por tanto desgosto que eu tive, por tanta tristeza, né? Se Deus o livre, eu poderia talvez ter perdido, enfim. E Deus sabe de tudo, né? E eu tô confiante que esse ano vai acontecer. E é isso. Não engravidei, passei por tudo isso. E eu tive a certeza nesse final, na verdade, durante todo o ano, mas mais ainda nesse final, que Jesus está comigo, que Ele cuidou de mim. E é isso, gente. Eu fico aqui com esse vídeo para contar para vocês o que aconteceu. E logo mais teremos mais vídeos em relação à gravidez, porque eu tenho vários assuntos para comentar com vocês, que eu fui em vários médicos, enfim. A gente vai conversando. Até o próximo vídeo.